Hoje em dia, muitas pessoas têm a ideia errada sobre o que é a guerra cultural que o mundo está vivendo, ou ainda acreditam que ela é algo indiferente e não acham que diz respeito a uma fé específica. Mas ao analisar a história desse cenário e os pontos de ascensão, podemos claramente ver que a direita cristã e os seus bons frutos de hoje estão completamente conectados com o posicionamento de cristãos bíblicos que foram fiéis ao chamado de Deus para suas vidas ao longo de várias décadas. E um dos mais aclamados ícones do movimento é Francis Schaeffer, conhecido também como líder intelectual da direita cristã nos Estados Unidos. E por isso, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você uma história que provavelmente você nunca ouviu. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso, mas é algo chocante e que tem tudo a ver com 2025. Eu vou contar sobre o impacto que Francis Schaeffer fez e também sobre os seus documentários que acenderam a chama para a mudança cultural nos Estados Unidos. E como tudo isso se conecta com um potencial para a mudança no Brasil. Schaeffer conseguiu reverter a legalização do aborto nos Estados Unidos. Sim, isso é incrível. E ele não fez isso sozinho, mas ele foi uma peça-chave. Ele não viu o fruto do seu trabalho em vida, e isso tudo aconteceu em 2022, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos deu a sua decisão, que foi o resultado do trabalho fiel de Schaeffer. Isso chega a encher os olhos de lágrimas de emoção e gratidão. Mas para conseguir te explicar como que chegou até esse momento de 2022, eu vou te explicar o que aconteceu no ano de 1973, o ano em que o aborto sob demanda foi legalizado em todo o território dos Estados Unidos. E esse foi um caso fundamentado em mentiras desde o início. Uma jovem que havia mentido sobre a forma da concepção da sua gravidez foi usada como uma ferramenta dos progressistas para criar uma narrativa de falsa compaixão para processar o estado do Texas, que chegou até a Suprema Corte. E, com a influência da mídia, com as manifestações feministas e com as organizações elitistas, liberou o aborto, culminando em mais de 65 milhões de abortos. E antes da gente analisar o que aconteceu entre 1973 até 2022, eu só quero te explicar um detalhe sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2022, que foi do caso Dobbs versus Jackson. Essa decisão reverteu o caso de 1973, fazendo com que o aborto não fosse mais liberado nos Estados Unidos inteiro. Mas o que é muito importante, presta atenção. Isso foi fruto do empenho e muito esforço de cristãos que não se deixaram levar pelo pessimismo de tudo vai piorar mesmo, é assim mesmo, tudo vai piorar, é uma tendência. Mas pelo contrário, eles rejeitaram o pessimismo e a tentação do desespero. Eles foram fiéis em obedecer à palavra de Deus, sem esmorecer e nem desistir. E eles se engajaram de forma vigorosa em discussões políticas necessárias, trazendo uma visão de mundo cristã para mudar as coisas. E eles mudaram. O sucesso deles é inquestionável. E vamos ver como isso aconteceu. Um desses cristãos que se tornou o pai do movimento pró-vida moderno é o teólogo Francis Schaeffer. Durante a sua juventude, muitas igrejas nos Estados Unidos estavam sendo seduzidas pelo liberalismo teológico. Ou seja, aquela vertente maligna que nega a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nega a inerrância da palavra de Deus, nega os milagres feitos pelo Senhor Jesus e todos os milagres relatados na Bíblia. E, em vez disso, abraça uma visão de mundo progressista e esquerdista. E desde cedo, Schaeffer combatia essas falsas ideias e esse falso evangelho. Por incrível que pareça, foi assim que ele conheceu o amor da vida dele, a Edith, que se tornou sua esposa. Certa vez ele estava numa palestra da faculdade onde um teólogo liberal estava falando abertamente contra a palavra de Deus. E no momento que abriram para o perguntas e respostas, quem pegou o microfone? O jovem Francis Schaeffer. Ele foi até lá e ele criticou sem medo, mostrando as falhas do argumento daquele teólogo liberal. E em seguida, uma jovem, filha de missionários, pegou o outro microfone para fazer a mesma coisa. E assim, quando aquele momento acabou, Schaeffer convidou Edith para tomar um café e dali surgiu um relacionamento que mudou a história dos evangélicos. Eles se casaram e durante a sua vida juntos fundaram um centro de ensino e discipulado para jovens, chamado L'Abri.
E só um parênteses, na época em que foi fundado, esse centro foi uma grande bênção. Ele era reformado, bem contracultural, mas recentemente o legado de Labrie se perdeu completamente. E aqui eu não estou recomendando de forma nenhuma as versões atuais. Eles não têm nada a ver com aquilo que Schaeffer fundou e não teriam a coragem de dizer e fazer as mesmas coisas que ele fez. E no fim desse vídeo, você vai entender. Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Um fato curioso é aquilo que muitos autores dizem sobre o Labrie original, dizendo que ali foi um berço para o ressurgimento do fundamentalismo cristão. Lembrando que a palavra fundamentalismo não é sinônimo de legalismo, mas sim é uma palavra que representa o oposto de liberalismo teológico, que significa voltar aos fundamentos da palavra de Deus. Esse termo se popularizou em um período anterior, quando J. Gresham Machen se levantou para expor a insanidade do liberalismo e contribuiu com uma série de livretos sobre voltar aos fundamentos da Bíblia. Dali em diante, os cristãos bíblicos então ficaram conhecidos como fundamentalistas. Machen foi um dos mentores de Schaeffer e, portanto, isso é um grande elogio. Se você também crê nos fundamentos da palavra de Deus, você pode tranquilamente aceitar ser chamado de fundamentalista bíblico. Mas, voltando. Labrie, além de ser o berço do cristianismo firme e robusto ou fundamentalismo cristão, também se tornou um centro poderoso para o conservadorismo e a direita cristã. Depois de 1973, Schaeffer lançou sua primeira série de documentários intitulada Como Viveremos, onde ele explica a ascensão e queda da cultura ocidental. E esse é um material muito poderoso. Ele usa a história para nos mostrar como chegamos ao ponto em que estamos, trazendo aplicações práticas para recuperarmos os princípios bíblicos para a nossa cultura. Quando foi lançado, esse material foi assistido em igrejas ao redor dos Estados Unidos, onde eles juntavam seus membros numa escola dominical ou em algum momento durante a semana para assistirem juntos. E assim, cristãos bíblicos começaram a perceber que tinham um dever de se engajar nas discussões sociais para poderem criar um impacto para Cristo. E esse foi o início. E então Francis Schaeffer resolveu ser mais específico em alguns pontos em que cristãos precisavam se posicionar. E assim ele fez sua segunda série de documentários, O que Aconteceu com a Raça Humana, onde ele e o presbítero Everett Koop, que foi cirurgião oficial dos Estados Unidos durante o governo de Ronald Reagan, uniram forças para exporem as formas como os direitos mais básicos dos seres humanos estavam sendo destruídos pelo aborto, infanticídio e eutanásia. E eles conseguiram mostrar o tamanho das perversidades que estavam acontecendo e, em alguma medida, ainda estão, e levantar cristãos para fazerem algo a respeito. A cinematografia da série é espetacular, criativa e impactante. Essa série de documentários foi assistida ao redor dos Estados Unidos em várias igrejas e, assim, o movimento a favor da vida se consolidou. As pessoas que antes não entendiam o que era ou quão malévolo é o aborto, finalmente entenderam. E isso aconteceu ao ponto de se engajarem para fazerem o que estava ao seu alcance. Tanto que hoje nos Estados Unidos existem centenas de organizações pró-vida, centros para auxiliarem mulheres grávidas e também centros de adoção. Isso tudo é legado da obra crucial de Francis Schaeffer e desses documentários. Essas duas séries de documentários estão disponíveis agora em português na plataforma Eden Plus, onde tem filmes, documentários, desenhos animados, tudo cristão de verdade. Vale a pena conhecer e assinar para edificar toda a sua família, e olha aqui o link na descrição. Mas o interessante é que ele impactou também diretamente a política dos Estados Unidos, junto com outros cristãos que se engajaram na cultura para reconstruírem o país com emissoras de TV verdadeiramente cristãs, universidades, livros e muito mais em um movimento amplo, com nomes como Jim Dobson e Jerry Falwell.
E assim esse movimento conseguiu eleger presidentes como Ronald Reagan, que foi o único presidente que durante o seu mandato publicou um livro contra o aborto, e também o George Bush pai, além de centenas de congressistas. Eles regularmente se encontravam com outros políticos para discutirem assuntos sob uma visão bíblica, que alguns começaram a chamar esse grupo de The Schaeffer Group, ou o Grupo Schaeffer. Essas pessoas não somente falavam sobre o que precisava ser mudado, mas eles se levantavam para fazer essa mudança real. Quando as igrejas entenderam que a sua omissão e o seu silêncio nas questões políticas foram o que permitiu que as coisas chegassem ao ponto em que estavam, elas então entenderam que o seu engajamento político, incluindo o seu voto, era a peça central para a mudança cultural. Eles arregaçaram as mangas para fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance. E deu certo. Alguns escreviam livros, outros fundavam emissoras de TV, outros criavam universidades cristãs do zero, como a Liberty University. E vários outros se engajaram em protestar contra esse infanticídio. E até mesmo iam para as clínicas de aborto para bloquear a porta. Tudo para impedir aquelas mulheres de matarem seus filhos. E entre esses que engajaram no protesto por volta de 1980 e 90, estava o então jovem pastor John Piper, que chegou a ser detido numa cadeia por 1 ou 2 noites por protestar contra o aborto na frente de clínicas. E nesse momento em que muitos cristãos caíam entre dois opostos, ou caíam no liberalismo teológico que levava essas pessoas para vertentes progressistas de esquerda, ou então elas caíam numa omissão e silêncio, achando que não era responsabilidade de cristãos se envolverem em assuntos políticos e culturais, foi nesse contexto que o exemplo e a dedicação de homens como Francis Schaeffer inspirou centenas de milhares de cristãos para entrarem nesses assuntos e vencerem para o bem da igreja e da nação. Podemos dizer sem dúvidas que a decisão da Suprema Corte de 2022 de reverter a legalização do aborto foi impactada diretamente pelo legado de Schaeffer. E eu quero terminar o vídeo de hoje de uma forma diferente. Ao invés de ser eu falando, quero terminar com Francis Schaeffer, com um trecho de uma pregação poderosa, intitulada O Manifesto Cristão, que resume muito sobre a sua visão acerca da necessidade de cristãos se levantarem e mostrarem na praça pública que o Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre tudo. Esse é um trecho legendado, mas vale a pena prestar atenção. Se você quiser assistir os documentários completos dele, dublados em português, para que você possa reter o máximo possível, as 2 séries estão disponíveis na Eden Plus e tudo o que você precisa para conseguir fazer a sua assinatura está aqui na descrição. Se esses documentários conseguiram incentivar o movimento de cristãos bíblicos em 1980, eles têm o potencial para fazer o mesmo hoje. This country is almost lost, not because of a humanist conspiracy, but because the Bible-believing Christians in the last 40 years who have said that they know that the final reality is this infinite personal God who is the creator and all the rest. They said they have known it, and they've done nothing about it as the consensus has changed. There's been a vast silence. Christians of this country have simply been silent. Too many Christians, whether the doctors, lawyers, pastors, evangelists, whatever they are, too many of them afraid to really speak out because they did not want to rock the boat for their own project. You must understand it's going to cost you to take a stand in these things. There are doctors who are going to get kicked out of hospitals because they refuse to perform abortions. There are nurses who see a little sign on a crib, do not feed, and they feed and they're fired. There's a cost. There's a cost. But I'd ask you, what is loyalty to Christ worth to you? What is loyalty to Christ worth to you? How much do you believe this is true? Why are you a Christian? Are you a Christian because for some lesser reason, or are you a Christian because you know this is the truth of reality? And then how much do you love the Lord Jesus Christ? How much are you willing to pay the price for loyalty to the Lord Jesus? Christ must be the final Lord and not society,
and not Caesar. May I repeat the final sentence again? Christ must be the final Lord, and not Caesar, and not society.